Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre relacionamentos pela internet. Nas redes sociais, histórias de amor são até comuns, mas nem todas são verdadeiras. Alguns aproveitam a facilidade para manter contato e aplicar golpes, como, por exemplo, o estelionato emocional. Veja como se proteger desse crime. Relacionamentos virtuais podem ser perigosos e causar prejuízos a um dos envolvidos. Em muitos casos, a pessoa apaixonada se torna vítima de um golpe. O criminoso, ao ganhar a confiança do parceiro, consegue extorquir dinheiro e bens materiais. Essa prática tem um nome: estelionato sentimental. E na maioria das vezes, as vítimas são as mulheres. Em dezembro deste ano, um nigeriano foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, acusado de ter se apropriado de cerca de R$880 mil de uma mulher brasileira de 59 anos, que acreditava estar namorando um cantor grego. A vítima conheceu o criminoso na internet. Os dois se casaram e a brasileira começou a efetuar inúmeras transferências bancárias para o nigeriano, que mora no Brasil. O homem faz parte de uma quadrilha internacional. Mas não são apenas as mulheres que caem nesse tipo de golpe. Recentemente, o caso de um jogador italiano de vôlei que acreditava namorar a modelo brasileira Alessandra Ambrosio ganhou muita repercussão. Ele foi enganado por mais de 10 anos por uma mulher que se passava pela modelo e chegou a perder cerca de R$4 milhões. De acordo com especialistas, para não cair no golpe, a pessoa precisa ficar atenta a alguns sinais suspeitos, como, por exemplo, não conhecer a família e amigos do parceiro. Além disso, se houver qualquer desconfiança, é preciso denunciar. O primeiro passo é você se dar conta de você estar sofrendo esse estelionato sentimental e ter coragem para denunciar, que não é vergonha para ninguém. Afinal de contas, não é você que está errado. Quem está agindo de má fé é a outra pessoa. Quem está agindo criminosamente é a outra pessoa. E para aprofundar um pouquinho mais o assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com o criminalista Sérgio dos Anjos, que é especializado nesse tema. Olá, Sérgio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Rafaela, boa tarde a todos, obrigado. Bom, em pleno 2021, esse tipo de conduta, né, uma quadrilha organizada, como no caso do nigeriano, infelizmente é muito comum ainda, né? Infelizmente é muito comum, Rafaela, e com o advento da pandemia isso vem aumentando cada vez mais. Então as pessoas vêm acessando mais as redes sociais, infelizmente aumenta a carência. Nós tivemos o fato aí que você citou dos nigerianos, que nós chamamos de fake lovers, né? Nós tivemos aí 2 vítimas, só no Brasil 2 vítimas, eles conseguiram um patrimônio de quase R$250 milhões. Então é um dano altíssimo. Como é que o direito vem vem respondendo a essas condutas? Porque hoje não temos esse chamado estelionato emocional ou sentimental tipificado. Então, o criminoso, ele vai ser enquadrado em que tipo de crime ou conduta ilícita? Exatamente, Rafaela. Inclusive, nós criminalistas estamos brigando e exigindo que os legisladores eles consigam o mais rápido possível tipificar o estelionato sentimental. Atualmente, como é que funciona na prática? Nós temos aí, no caso concreto, na 99% dos casos, o enquadramento no crime de estelionato simples, 171 caput, né, com pena de 1 a 5 anos. Algumas autoridades policiais, dependendo do caso concreto, conseguem ainda capitular em apropriação indébita, dependendo da situação. Eu acho meio forçoso. Mas a ideia é que, no futuro muito próximo, nós tenhamos a sanção desse projeto de lei que prevê um aumento de pena, né, de 1 a 2 terços para o crime de estelionato sentimental de fato. Inclusive, essa PL ainda traz a possibilidade dos idosos. Então, no caso de idoso, tem um aumento ainda maior, um agravante ainda maior. O que caracteriza esse tipo de conduta e se a vítima, Sérgio, ela se enxerga como vítima? Infelizmente, Rafaela, as vítimas elas se sentem muito constrangidas porque passam por uma situação vexatória, mas elas não podem se enxergar assim, pelo contrário, elas devem denunciar. Nesse tipo de caso, normalmente a denúncia ela só ocorre quando elas perdem o controle da relação. Então, tem contato diário, infelizmente já repassou grandes valores ou bens, e elas perdem o controle e verificam que não tem como a possibilidade de recuperação, e aí, nesse momento, elas percebem que caíram num golpe. Algumas denunciam e outras não.
e eu peço para que denunciem. É muito importante que vocês procurem uma delegacia de polícia, pode ser de forma virtual, online, ou especializada de crimes cibernéticos, ou então seu advogado de confiança, que ele vai te prestar todas as orientações cabíveis. E nós temos várias modalidades, né, dentro do chamado estelionato sentimental. Quais? Eu cito aí as duas principais, Rafaela, que é o quê? É a pessoal, então, normalmente você, de fato, está se relacionando por internet com uma pessoa que existe. Então, você faz chamada de vídeo, você vê essa pessoa, você cria confiança com essa pessoa. E existe a ficta, que inclusive vocês citaram na matéria, que é referente ao caso do jogador de vôlei. Então, ele pensa que estava se relacionando com a pessoa X, mas, na verdade, ele estava se relacionando com a pessoa Y. Então, ela se faz passar por uma pessoa que não estava ali existente naquela relação. Quais são os sinais de que tem algo errado ali naquela relação? Senhores, primeiros sinais, vocês não têm contato com familiares, vocês percebem que as redes sociais não têm tanto comentários de pessoas próximas. Essa situação de pedirem bens de forma insistente, numa quantidade elevada, um volume cada vez mais grave. Então, são circunstâncias, são sinais que as pessoas devem se atentar. Por mais que estejam ali numa situação amorosa, e isso faz com que nós não enxergamos, é muito importante que vocês se atentem e sempre esteja com alguém do lado, numa mera desconfiança, peçam informações do seu advogado. Outra situação muito importante é, quando vocês procuram ajuda, faltam informações. Então, onde essa pessoa mora de fato? Então, são situações que devem ser observadas. Histórias muito fantásticas também podem ser suspeitas, como o guerrilheiro no Vietnã, modelo muito famosa, o cantor. Com certeza, né? Nós temos aqui a mania de tentar buscar pessoas ideais no nosso imaginário. Então, os estelionatários, eles se aproveitam disso facilmente. Maravilha, Sérgio, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, viu? Boa tarde, até a próxima. Rafaela, muito obrigado, boa tarde, agradeço a oportunidade, um abraço a todos.